Olá, aqui é Paulo César e hoje nós vamos falar sobre algo que eu acredito que muita gente já falou. Eu já falei mais de uma vez, que é a pose da Mulher Maravilha. A pose da Mulher Maravilha foi extensivamente estudada por uma pesquisadora chamada Amy Cuddy, da Harvard University. Exatamente, a Harvard estudou muito esse assunto, que são chamados poses de poder. O princípio básico é o seguinte: quando você está num determinado estado psicológico, né? Quando você está num estado positivo, o seu corpo, ele naturalmente, ele se comporta, ele assume posições, posturas, ele age de forma positiva. Quando você está no estado negativo, o seu corpo, ele se posiciona, ele age, né? Ele se coloca em poses negativas. Então, mais ou menos, olhando para uma pessoa, você pode saber que estado essa pessoa está, né? Se ela está se sentindo confiante ou se ela está nervosa ou, né, insegura. Então você pode entender as pessoas mais ou menos pelas posturas que elas assumem. E o que Amy Cuddy começou a pesquisar, e ela descobriu é que o oposto ocorre. Ou seja, quando você coloca o seu corpo em determinadas posições, quando você age, quando você se movimenta de determinadas formas, a sua psicologia, ela vai reagir, ela vai seguir. Ou seja, se você quer que o seu corpo esteja numa posição que exala liderança, confiança, segurança, confiabilidade, então você pode se colocar nesse estado interior mental. Mas se você quer sentir esse estado, você pode fazer o caminho inverso também, ou seja, um segue o outro. Eles vão se encontrar, né? Você se colocando numa posição de poder, você vai estar no estado psicológico e emocional de poder. Você estando no estado psicológico de poder, então o seu corpo naturalmente vai se posicionar e se comportar daquela forma. Não é interessante? Isso é interessante porque, sabe, é como se fosse, você pudesse agir das duas formas. Você pode consertar esse ou você pode consertar o outro. Ou, o que é mais inteligente ainda, quando um dos dois está com problema, então você vai no outro, faz os ajustes necessários e esse que ele estava com alguma deficiência ou não estava alinhado com o que você deseja naquele momento, ele vai naturalmente seguir o outro. Então, esse é o princípio das poses de poder. Também é por aí que segue a linguagem corporal. Toda a linguagem corporal que se estuda, que se fala por aí, é basicamente isso. A percepção de que o corpo, ele vai expressar aquilo que você está internamente sentindo, né? E o que você está internamente sentindo é a expressão emocional e psicológica das posições, dos gestos, dos movimentos que o seu corpo estão fazendo. Não é fantástico isso? Eu acho. Agora, antes de lhe mostrar as poses de poder, eu queria lhe pedir que você fizesse agora comigo, né? Vamos fazer essa experiência agora, porque eu sei que depois talvez você não faça. Então, vamos fazer a pose da Mulher Maravilha. A pose da Mulher Maravilha, você levanta a cabeça, né? Você coloca o peito para fora, não precisa exagerar. E você coloca as mãos aqui na cintura. E você fica nessa posição durante 2 minutos. O que vai acontecer é que os seus níveis hormonais de testosterona vão se elevar. Isso é pesquisa científica, é isso que Amy Cuddy ela pesquisou, né? Normalmente uma pesquisa como feita na Harvard, ela não vai simplesmente chegar, fique nessa pose, e agora, está se sentindo melhor? Não, ela vai fazer exames, e esses exames comprovam que toda a química do seu corpo vai mudar simplesmente por você estar nessa pose. Agora eu tenho certeza que boa parte disso você já ouviu antes. Agora, o que você não viu é que essa pose que eu estou fazendo agora causa alguns problemas.
Se eu estiver conversando com as pessoas, se eu estiver fazendo essa pose, me mantendo nessa pose, então eu vou passar arrogância, né? Algumas coisas que talvez você não queira passar, você está passando que você se sente superior aos outros, que você acha que os outros são inferiores a você. Então, a pior coisa que você pode fazer é se colocar nessa pose no meio de uma entrevista de emprego, no meio de uma negociação, no meio de uma venda, no meio de uma situação social, a não ser que você esteja desafiando a autoridade da outra pessoa. E não é isso que você está querendo, ou é? Se for, então essa é a pose ideal. Mas se não for, se você está querendo que a pessoa respeite você, enxergue você como uma autoridade benigna, em que você não está desafiando ela em nada, mas apenas você quer exalar essa autoridade natural, então você vai fazer essa pose antes de conversar com a pessoa. Você vai no banheiro, você vai no local, fecha lá o boxezinho, vai lá para a sua sala e você se coloca nessa pose durante 2 minutos. Agora eu vou lhe mostrar como você deve usar essa pose. O seu corpo, né, e a sua mente, elas trabalham muito juntas, ou seja, o estado mental que você se coloca vai ser expressado pelo seu corpo. Então, o que é que eu sugiro fortemente que você faça? Você vai, durante uma semana, você vai 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, se colocar nessa pose e se manter nela durante 2 minutos. Só isso já vai mudar o seu dia. Faça de manhã, né? Durante o banho, antes de você sair de casa, porque aí você já sai de casa com essa, sabe, fisiologia positiva, com essa química positiva, com essa psique, esse estado emocional positivo. E depois, antes do almoço ou depois do almoço, você faz novamente. No meio da tarde, você faz novamente. E observe, observe. Né? Não adianta você acreditar em mim, acreditar em Harvard. Harvard erra muito. Eles erram bastante. Eles fazem pesquisa séria, mas eles erram muito. Só para você ter uma ideia, alguns anos atrás, 3 pesquisas saíram na Harvard com meses de diferença a respeito dos efeitos do sal para pessoas hipertensas. E um grande pesquisador de Harvard descobriu que o sal é veneno para quem tem hipertensão. Isso não é novidade para ninguém, né? E outro pesquisador de Harvard também fez uma pesquisa paralela e descobriu que o sal não faz a menor diferença para quem é hipertenso. E um outro pesquisador de Harvard, né, que fez uma terceira pesquisa paralela, ele descobriu que o sal é benigno, ou seja, sal faz bem para quem tem hipertensão. Paradoxalmente, os estudos nessa área estão crescendo muito. Então, se eu fosse você, eu me prepararia para quebrar alguns paradigmas em relação a isso. Mas eu estou apenas citando isso para você, para que você entenda que pesquisa é pesquisa, pesquisa é o que ele descobriu, o que é importante é o que você vai descobrir. Então, faça essa experiência 3 vezes por dia, durante uma semana, e observe como as pessoas tratam você, como você se sente no ambiente de trabalho, aquelas situações que antes lhe deixavam nervoso, inseguro, como você está se sentindo diante delas agora. E o mais importante, se você fizer isso, se você condicionar o seu corpo a isso, vai chegar ao ponto ideal. E o ponto ideal é que no meio de uma conversa, no meio de uma negociação, no meio de uma situação qualquer, você vai precisar simplesmente pensar na pose e os efeitos dela já vão se manifestar. Esse é o estado que você quer chegar. Essa é a forma correta de usar as poses de poder. Você começa condicionando seu corpo 3 vezes por dia com a pose da Mulher Maravilha, né? E você começa a observar como você se sente nessas horas, como o dia transcorre com isso. E depois que você tiver feito isso durante uma semana, 3, 4 vezes por dia, então vai chegar o ponto
em que em qualquer lugar, em qualquer situação, eu estou aqui conversando com você e eu simplesmente penso, imagino a pose da Mulher Maravilha e os efeitos fisiológicos começam a acontecer como se eu estivesse, de fato, fazendo a pose na sua frente, sem os efeitos negativos de fazer a pose na sua frente. Você está entendendo? As pessoas confundem muito o que é auto-hipnose. Existe uma coisa chamada meditação, existe uma coisa chamada atenção plena, que é mindfulness, que eu prefiro chamar de atenção benigna. E existe uma coisa chamada auto-hipnose. Isso que você está fazendo, a pose da Mulher Maravilha, não é meditação, não é mindfulness, não é atenção plena, ou como eu gosto de chamar, atenção benigna. Isso que você está fazendo é auto-hipnose. Por quê? Porque auto-hipnose é toda comunicação que você tem com o seu inconsciente para atingir um fim que você deseja. Então você pode regular o nível de testosterona do seu corpo, que é essa parte toda é regulada, é dirigida pelo seu inconsciente, simplesmente dando um comando para o seu inconsciente. E como o seu inconsciente não entende palavras, então você se coloca na pose que você sabe que ele vai entender, e ele simplesmente chega e diz: eita, nós estamos nessa pose, nós precisamos elevar o nível de testosterona, nós precisamos elevar os níveis hormonais para que essa pessoa se sinta de acordo com o que ela está agindo. Isso é auto-hipnose. E um dos grandes problemas de auto-hipnose, que é uma das coisas mais fantásticas que existem no universo, é que as pessoas confundem com meditação. Meditação, atenção plena e hipnose. Eles têm muito em comum, mas são três coisas distintas. E as pessoas acham que para praticar auto-hipnose elas têm que fechar os olhos, têm que entrar no estado meditativo. Não, auto-hipnose é algo que você pode fazer com relaxamento, mas que você também pode fazer de olhos bem abertos no seu dia a dia, né? E eu quero convidar você para assistir um convite que eu tenho para um curso de auto-hipnose gratuito aqui no YouTube. Está aqui na descrição do vídeo. Vá lá, clique e você vai assistir esse convite. Então é isso aí. Por favor, dê um like aqui embaixo. Primeiro eu quero dar um like para você que assistiu até aqui, né? Se inscreva no canal se você já não tiver inscrito e, por favor, deixe um comentário. Você fez a pose da Mulher Maravilha? Como é que você está se sentindo agora? Até o próximo vídeo. Um beijo e um grande like para você.